pessoal, hoje nós iremos falar sobre o TMS. TMS, pessoal, ela é uma molécula utilizada como um padrão nos espectros de ressonância magnética nuclear, de hidrogênio, de carbono e alguns outros núcleos aí também, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que utilizar o TMS para fazer as análises de RMN. Bom, essa é a equação fundamental da ressonância magnética nuclear. Eu ainda não tinha mostrado ela do ponto de vista matemático para vocês, mas basicamente ela relaciona a frequência de determinado núcleo que nós estamos analisando, por exemplo, hidrogênio, com o campo magnético, que nós chamamos de B0, que é o campo magnético do equipamento, e esse gama aqui, ele é a constante giromagnética ou constante magnetogírica. Isso daqui é constante para cada núcleo, tá? Então, para hidrogênio tem um valor, para carbono tem outro valor, e assim sucessivamente. E aqui é 2π. Bom, se a constante giromagnética ela é característica de cada elemento, então quer dizer que o valor de frequência ela só é dependente basicamente do campo magnético, tá bom? Nós já vimos aqui que nós temos uma incidência de um campo magnético em uma determinada direção e os elétrons em movimentos eles geram um outro campo magnético que pode ser a favor ou contrário também, né? Na verdade tem várias direções do campo magnético inserido. Também eu já mostrei para vocês aqui o primeiro espectro de etanol. Nós falamos aqui que ele possui 3 sinais, que são característicos de 3 ambientes químicos. Esses sinais eles estão em posições diferentes do espectro, ou seja, tem deslocamentos químicos diferentes. Acredito que vocês já assistiram a aula de deslocamento químico. E quando a gente faz o espectro moderno do etanol, nós vemos que todos esses sinais, esse daqui e esse daqui, né, eles se desdobram, né, principalmente, né, esse e esse sinal, eles se desdobram, né, em mais sinais aí. Bom, então, quando a gente faz um espectro de RMN, né, nós obtemos, né, o FID, que é o Free Induction Decay, né, decaimento de indução livre, e através de uma transformada de Fourier, que aqui eu não vou falar nada do ponto de vista matemático, ele é transmitido, né, ele é transformado em um espectro. E é exatamente esse espectro aqui que interessa a gente. Bom, então, revisando, né, dando essa revisão, eu quero mostrar para vocês aqui a questão de por que a gente tem que utilizar um padrão de referência, né? Como eu falei para vocês, o nosso padrão de referência é o TMS. Pessoal, toda vez que você vai fazer uma técnica espectroscópica, não precisa ser somente espectroscópica não, tá? Pode ser algum outro tipo de técnica. O equipamento, ele não sabe exatamente o que você está analisando, né? Porque não é uma medida absoluta. Então nós temos que falar para o equipamento, olha, o negócio é o seguinte, isso daqui é o zero, isso daqui é a referência, analise a partir daqui, né? O mesmo ocorre com cromatogramas, com espectros de infravermelho, espectro de massas, tá? É a mesma coisa. Então, por exemplo, imagine que nós estejamos analisando uma substância, por exemplo, o etanol. O espectro de RMN, depois a gente vai ver certinho ele, né? Se for RMN de hidrogênio, ele começa no 0 e vai até aproximadamente 15, né? Em geral, essa escala aqui é em ppm, que é relativa à frequência do núcleo, tá? Bom, no espectro de etanol, pessoal, nós temos alguns sinais, tá? Eu vou colocar aqui um sinal
aqui, outro sinal aqui, outro sinal aqui. Pessoal, tá bem mal desenhado aí, mas é devido à minha coordenação, tá? Se a gente fizer o espectro de etanol em um equipamento, esse primeiro sinal vai cair em um valor x ppm. Se a gente fizer o espectro de etanol em um outro equipamento, ele também vai cair aqui, esse primeiro sinal também vai cair no mesmo valor de ppm. Mas como que dois equipamentos diferentes eles conhecem, eles sabem onde cai os sinais de hidrogênio, né, que a gente está analisando? Porque a gente coloca dentro da amostra uma pequeníssima quantidade de TMS, que se chama tetrametilsilano, né? Ó, nós temos, é tetrametil porque nós temos 4 metilas, né? Tetrametil. Ah, aqui não é carbono não, desculpa pessoal, que eu cometi um erro grave aqui. Isso daqui é um átomo de silício, tá? Aqui no meio. Ok? Então é tetrametilsilano. Bom, eu falei para vocês, pessoal, que o deslocamento químico naquele vídeo lá que eu acho que vocês assistiram, o deslocamento químico, uma das coisas que influenciam o deslocamento químico é a questão da eletronegatividade. Então, por exemplo, se nós tivermos uma molécula que tem um átomo eletronegativo aqui, esse átomo eletronegativo vai puxar a densidade eletrônica para ele, e esses hidrogênios que estão aqui, eles vão ficar mais desblindados, então eles vão cair mais à nossa esquerda do espectro, tá? Só que com o TMS, pessoal, o silício, né, se vocês lembrarem lá de química básica, eu vou desenhar ele quadrado planar mesmo, tá? Não tem problema, mas ele é um tetraedro, tá? O silício, pessoal, ele tem uma característica contrária. Ele não é o átomo de silício, ele não é eletronegativo. Na verdade, ele é eletropositivo. Então, a densidade eletrônica está para o lado contrário. Então, o silício ele fornece elétrons tanto para o carbono quanto para o hidrogênio. Se ele fornece elétrons, o que está acontecendo? Ele está blindando os carbonos e os hidrogênios. Se ele está blindando, eles vão cair mais para a direita do nosso espectro. E por referência, nós falamos para o equipamento que o sinal de hidrogênio do TMS é 0. Então, quando a gente faz um experimento de RMN, pessoal, nós estamos obtendo valores arbitrários de deslocamento químico, mas se a gente tiver o TMS misturado na nossa amostra, a gente fala para o equipamento, olha equipamento, esse sinalzinho aqui do TMS, coloca ele como 0, tá? E a partir daí a gente padroniza os outros deslocamentos químicos. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, o deslocamento químico do átomo que a gente está observando nada mais é do que o deslocamento químico daquela determinada amostra mais o deslocamento químico da referência. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem espectros de hidrogênio e carbono, mas o que interessa para nós é o espectro de hidrogênio por enquanto. Essa amostra aqui é o 2-etilfenol. Ele apresenta alguns sinais aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa colocar o TMS dentro do tubo da amostra para falar para o equipamento, olha, esse sinal aqui, ele é o 0. A partir desse sinal, você coloca os valores, né? Ele cai os valores correspondentes para a nossa amostra de interesse. Por que o sinal do por que o TMS, na verdade, ele é muito interessante para ser utilizado como padrão de RMN, pessoal? Primeiro, porque ele apresenta um sinal intenso. Pessoal, para hidrogênio, o TMS ele tem 12 hidrogênios, tá? É uma molécula pequena que contém 12 átomos de hidrogênio. Então, mesmo em pequena quantidade,
você vai ter um sinal intenso desse espectro, dessa molécula, tá? Então você pode colocar ele em baixa quantidade em relação à amostra que você está analisando. A outra característica dele, ele é inerte. Pessoal, a gente não quer que nenhuma molécula da nossa amostra reaja com o TMS, tá? Geralmente, as moléculas orgânicas, né, a grande maioria das moléculas orgânicas que nós estamos analisando, eles não têm uma reatividade basicamente forte, né, com átomos de silício, por exemplo, né? Então, o TMS ele se torna bastante inerte, ele não reage com a nossa amostra. Ele também ele é volátil. O que significa? Dentro do tubo de ressonância, né, nós temos a nossa amostra e o TMS, né? Então aqui nós temos a amostra. A gente adiciona uma pequena quantidade de TMS, ou esse TMS já vem dentro do solvente. E a grande vantagem, né, da ressonância é que ela é uma análise não destrutiva. Então, no final, você consegue recuperar a amostra. Só que na análise, nós temos a amostra mais TMS. Como o TMS ele é bastante volátil, você consegue remover ele facilmente da sua amostra e recuperar, né, e ter a amostra novamente pura. E como eu falei ali no início, né, no slide anterior, os sinais de hidrogênio e carbono, eles são bastante blindados. Por isso que nós colocamos ele como referência zero. Aí vocês podem estar pensando, professor, mas imagine um espectro aqui que o TMS ele seja referência zero, mas por algum motivo nós temos alguns sinais que podem estar na escala negativa. Isso é possível? Sim, é possível. Não é comum, mas é possível. Em moléculas que o efeito eletropositivo de um outro átomo é superior ao átomo de silício. Aí nós podemos ter sinais negativos. Isso é muito frequente para quem utiliza ressonância de fósforo, né? Então, claro que depois eu vou explicar isso de forma mais detalhada para vocês, tá bom? Mas aqui, né, na escala de deslocamento químico de hidrogênio, lembrando que eu falei aqui para vocês que vai ali até 15 aproximadamente, tá? Ok? Algumas funções químicas, elas caem numa faixa muito específica de deslocamento químico. Por exemplo, né, o TMS ele é zero. Mas, ó, alcanos, geralmente ele cai aqui, ó, entre 0,2 e 1,5 ppm. Hidrogênio perto de cetona cai ali entre 2 e 3 ppm. Hidrogênios ligados a carbono com átomos eletronegativos já cai lá perto de 5. Alcenos entre 5,5 e 6,5. Aromáticos ali perto de 7, né? Existem outras tabelas aqui também, né? Aqui vai perto de 15, né? Tá em 12, né? Então, ó, alcanos, os hidrogênios amínicos, álcoois, amidas, aromáticos, aldeídos e ácidos carboxílicos. Aqui tem uma referência em relação à molécula de água, porque às vezes a gente vê um sinal ali perto de 5 ppm, pessoal, de um sinalzinho que às vezes na nossa amostra a gente não acha que tem umidade, mas tem um pouquinho de umidade ali. Então, às vezes a gente vê um sinalzinho ali perto de 5 ppm e a gente descobre que aquilo lá é um sinalzinho de hidrogênio de água, tá? Mas dentre das moléculas orgânicas mais clássicas, das funções orgânicas mais clássicas, o que apresenta maior deslocamento químico são os ácidos carboxílicos, tá? Deixa eu apagar aqui. São os hidrogênios dos ácidos carboxílicos, ok? Porque esse hidrogênio ele está próximo de dois átomos eletronegativos. Primeiro esse oxigênio, tirando elétrons dele, e depois esse oxigênio tirando elétrons também. Então, deixando esse hidrogênio aqui muito desblindado. Então, hidrogênios de ácido carboxílico geralmente vão ser os sinais mais desblindados que vocês vão ver.
ok? Bom, era isso que eu queria mostrar a respeito do TMS, tá? Basicamente é para vocês entenderem que a gente utiliza ele como um padrão de referência zero, tanto para hidrogênio quanto para carbono.